Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será os vínculos no home office. Sejam bem-vindos, joinha, compartilhe, se inscrevam, ajuda bastante o trabalho. Vamos lá. Eu tenho feito uma série implicando o ambiente de trabalho e certas dimensões que precisam ser cuidadas, nomeadamente a cultura dos afetos, esta dimensão que, digamos assim, passa desapercebido na nossa condição mais cotidiana. Nós não encontramos, digamos, ambientes com frequência que nos auxiliem a identificar em nós, digamos assim, a questão afetiva. E passando para essa ideia do vínculo, sobretudo para aquele indivíduo que coordena equipes de trabalho e que precisa exatamente se dirigir às pessoas, falar com elas, desde passar ordens de serviço, mas também depois recolher o produto do serviço. Tudo isso implica, nesta economia dos afetos, tudo isso implica pensarmos que o vínculo e como se constrói o vínculo, digamos, é a dimensão mais fundamental de uma equipe de trabalho desenvolver as suas tarefas. Nós aqui e acolá conhecemos aqueles indivíduos que acabam com muita facilidade estressando as relações no ambiente de trabalho, porque tem uma retórica baseada numa ideia de comunicação violenta. Em outro momento vou deixar aqui algumas indicações sobre a comunicação não violenta, que serve sobretudo para o ambiente de trabalho. Portanto, existem pessoas que, ao não cuidar dessa dimensão, acabam funcionando na base da ameaça. Tem que fazer até sexta, então tem que fazer, e se não fizer, o que acontece? Então sempre tem a ideia da punição, coisa que de certa maneira, infelizmente, nós acabamos herdando dos ambientes educacionais. A escola básica lida muito com isso, o mundo universitário lida muito com isso. É exatamente a ameaça, a punição, né? E esta retórica em que o indivíduo fala, vocês são muito legais, e aí depois ele começa a falar mal de todo mundo. Vocês são fantásticos, mas fulano não preencheu tal coisa, fulano não fez aquilo. Todos nós conhecemos um exemplo daquela pessoa que talha o sangue, melhor dizendo, né? Às vezes começam a entupir quando a gente está escutando elas falarem. E o gestor de equipes exatamente precisa conhecer um pouco mais sobre essa dimensão de como que se estabelece vínculos e de como se cultiva vínculos saudáveis. Porque não basta estabelecer o vínculo, é preciso que ele seja um vínculo saudável. Às vezes, você começar com um assunto aparentemente descolado do objeto central, é uma técnica, mas rapidamente depois passa para o assunto central. Obviamente, tomar cuidado para que não fuja, digamos, da questão. Isso não é por si só uma técnica de criar bons vínculos. Por incrível que pareça, portanto, ser um coordenador que mais do que nunca seja amoroso. E é claro que ser amoroso é, portanto, estruturar totalmente como você produz os seus pensamentos, porque se são pensamentos totalmente perpassados por uma dinâmica que nós chamamos de neurótica, será necessariamente uma estrutura de pensamento que já toma como o outro não cumprirá. E eu já tenho que puni-lo antes mesmo de saber por que eu estou punindo ele e do que ele fez efetivamente errado. Certamente nós identificamos com muita facilidade no ambiente de trabalho esse tipo de retórica. E, por outro lado, obviamente, a oferta mais rara, mais escassa, é exatamente do coordenador que coordena com afetividade, que cuida dos vínculos e que o indivíduo, quando está trabalhando sobretudo em home office, isso acontece também no trabalho presencial, tenha o prazer e o gosto de encontrar o colega de trabalho. Então o que acontece no ambiente de trabalho? Os coordenadores ficam isolados, quase que numa torre de marfim, os seus coordenados neste loop, digamos, neurótico, eu diria, de uma comunicação corrosiva. Então os subordinados, quando se encontram para falar mal do chefe, para falar mal do trabalho, falar mal da vida, falar mal de tudo, e bem do time de futebol, no caso dos homens, e o coordenador fica isolado nessa torre de marfim, se matando de preocupação,
triplicando cenários caóticos e, enfim, basta ou falta criar uma prática de uma comunicação amorosa. Isso, mais uma vez, não é dado também aleatório, é preciso ter acesso. Sobretudo, a chave de busca e de compreensão é sobre a comunicação não violenta. O tema a ser entendido para o cultivo de bons vínculos no trabalho é aprofundar sobre a comunicação não violenta. Que em outro momento vou trazer um pouco mais sobre essa ideia de comunicação. Nesta etapa aqui, o que eu chamo a atenção é exatamente que faz parte de um ambiente saudável que haja vínculos saudáveis e indicando como problema que a comunicação violenta, que ameaça, não contribui com este ambiente. É preciso construir, portanto, a linguagem amorosa que, basicamente, em linhas muito gerais para essa primeira exposição, você não pressupõe que o outro vai errar, por um lado. Depois, você considere que o outro se vincula a você enquanto equipe, não só porque ele recebe um salário. O salário é uma parte do processo. O dinheiro, em qualquer empreendimento que implique humanos, o dinheiro ele é uma parte do processo. Ambientes que são extremamente infartantes, por exemplo, são os ambientes dos financistas. Esse ambiente de aplicações, dessa turma que vive com a ideia do financismo na cabeça. Eu já frequentei esse ambiente e é comum pessoas terem infarto nesse ambiente. É claro que isso aqui é uma ideia genérica, não dá para afirmar isso do ponto de vista científico, mas encontraria facilmente indivíduos que depoiriam nesse sentido, que trabalharam dentro. São ambientes que é uma guerra um com o outro. E são ambientes que produzem um impacto muito negativo na saúde. Portanto, criar um outro ambiente de comunicação é entender que nós temos prazer no que nós fazemos e que o efeito financeiro é um efeito colateral desse processo. E que, portanto, o cuidado fundamental e a consideração fundamental que aquele que trabalha por você não trabalha só por dinheiro. Ele obviamente precisa do dinheiro, você não pode não pagá-lo. Mas o que motiva ele a entregar, o que motiva ele a qualificar a atividade dele, o que dá o salto de qualidade, de comprometimento na equipe, é quando você cria um ambiente de trocas humanas amorosas, de amizade, de consideração. Isso faz com que nós desenvolvamos muito mais. Eu já tive experiências de desenvolver cursos à distância, já desde pelo menos 2007, 2008, e eu já tive como experiência equipes que eu encontrava uma certa periodicidade para um momento de lazer e equipe que era altamente qualificada individualmente. Esta equipe aqui, dado o encontro presencial, uma relação de amizade, tinha pontualidade mais assídua, capacidade de entregar mais assídua, uma série de coisas muito mais produtiva, se eu posso dizer, do que a outra equipe que individualmente tinham pessoas muito qualificadas. Então não é só uma questão de qualificação, é uma questão de criar uma ambiência na qual o vínculo não seja um vínculo de violência, mas seja um vínculo de uma comunicação amorosa. Para concluir, eu lembro que há muito tempo eu usava um livro para ensinar filosofia na escola básica. E de modo muito didático, a autora do livro, junto com o design, criaram uma dinâmica que tinha uma figurinha, pensando em público adolescente, tinha duas figurinhas, eu acho que era um paralelepípedo e um quadrado ou um losango, e conversando entre eles, e tinha uma mocinha, que era uma figura quadrada, passando, e um pergunta para o outro, será que ela dá bola para mim? E eu acho que a mocinha não era quadrada, porque eu acho que era o rapazinho que era quadrado. E aí a brincadeira era, ela não dá bola para quadrados, né? A brincadeira era essa. E a grande dinâmica dessa figurinha era perguntar, o ato comunicativo, ele é amoroso? Essa era a pergunta da qual nós começávamos a desenvolver a atividade filosófica. Sim, a comunicação é um ato amoroso. E o amoroso pode ser de violência
ou de afetividade. A amorosidade, ela tem essas duas características. Ela pode ser a amorosidade numa versão violenta ou na amorosidade numa versão que acolhe. E sem isto, a gente não consegue coordenar equipes, formar equipes e impacta na produção da equipe, etc. Muito obrigado, até um próximo.